Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Respire fundo agora e escute. Este momento não é comum. Não é apenas mais um amanhecer. É uma chance sagrada, uma abertura entre o céu e a terra que poucos percebem. Mas você está aqui. E não é por acaso. Deus te trouxe. Ele sabe o quanto você precisa ouvir algo diferente, algo que não vem do mundo, mas da eternidade. E antes que sigamos juntos nessa oração, eu preciso te convidar a algo. Se esse canal, Café com Cristo, já falou com seu coração, se você sentiu Deus em outras manhãs como essa, não deixe para depois. Toque agora no botão de inscrição, curta este vídeo e comente aí abaixo com fé. Eu escolho começar meu dia com Deus. Porque essa simples atitude não é só interação, é compromisso. Compromisso com sua fé, com sua alma, com o que Deus está construindo em você. Agora feche os olhos se puder, ou apenas silencie por dentro. Você já percebeu como começamos nossos dias apressados, olhando para o relógio, para a agenda, para os problemas, e raramente olhamos para o céu. Mas hoje será diferente, porque existe uma verdade esquecida, negligenciada por muitos, que transforma a nossa vida espiritual e o nosso destino. O modo como você começa o seu dia determina o que você carrega nele. Começar o dia com Deus não é um ritual, é um reencontro. É lembrar ao coração que antes do fazer, vem o ser. E quem somos? Filhos e filhas daquele que nos formou com sopro e intenção. Mas quantos de nós abrimos os olhos já correndo, já distraídos, já conectados com tudo, menos com Ele? E o pior, às vezes até oramos, mas de forma automática. Dizemos palavras sem escuta, repetimos sem esperar resposta, e perdemos a grandeza que há em pausar e deixar Deus ser o primeiro a falar no nosso dia. Irmão e irmã, Deus deseja ser o seu primeiro pensamento, não o último recurso. Ele quer ser o seu primeiro passo, não a sua fuga, quando tudo já deu errado. E o que essa verdade esquecida nos ensina? Que o que você faz nas primeiras horas da manhã tem o poder de moldar o seu espírito ou de alimentá-lo com ansiedade. Porque ou você começa o dia cheio de fé, ou o mundo te enche de medo, ou você escuta a voz do Pai, ou a voz das circunstâncias grita mais alto. Você escolhe. Neste instante, enquanto você me ouve, o céu está olhando para você. Não para te cobrar, mas para te lembrar. Filho, filha, eu estive aqui o tempo todo. Deus nunca deixou de se apresentar nas manhãs. Somos nós que esquecemos o quanto o dia muda quando lembramos de quem o criou. Por isso, que este vídeo seja mais que uma oração, que ele seja um altar, onde você entrega seus primeiros minutos do dia e recebe de volta algo que o mundo não pode dar: paz, direção, clareza, renovo e, sobretudo, presença. A presença de Deus que muda tudo sem mudar nada por fora. Porque primeiro, Ele transforma por dentro. Não importa como você acordou hoje, com cansaço, com dúvidas, com um aperto no peito ou com medo do que está por vir. Deus está presente agora e Ele não precisa de perfeição para agir. Ele só precisa de entrega. Então repita comigo, com a voz ou apenas com o coração: Senhor, hoje eu não quero apenas mais um dia. Eu quero um dia que comece contigo. Que tua presença me preencha antes que o mundo me esvazie. Que tua paz me guie antes que a ansiedade me domine. Eu escolho, Deus, te buscar primeiro. Sim, é uma escolha. Começar o dia com fé não é algo que vem do emocional, é uma decisão espiritual. E cada vez que você decide começar o dia com Deus, você declara ao céu e ao inferno: eu não caminho só, eu tenho um Pai, e Ele está à frente. E se você ainda não se conectou com isso, eu te convido a permanecer até o fim desta oração. Porque algo vai se mover, algo vai mudar. E se você abrir espaço, Deus vai ocupar o que hoje está vazio. Vai derrubar o que te prende. Vai acender o que se apagou. Mas tudo começa agora, aqui, com essa decisão: entregar sua manhã a Ele. Você já notou que o mundo está cada vez mais barulhento? Os sons se acumulam logo ao acordar. Notificações, vozes, pressões. Mas Deus fala no silêncio. E é por isso que muitos não o ouvem. Porque é preciso silenciar para perceber. É preciso desacelerar para discernir. Quando você decide começar o dia com Deus, você escolhe escutar uma frequência diferente. Não a dos homens,
nem dos medos, mas da eternidade. Uma frequência que não grita, sussurra. E esse sussurro, quando ouvido, pode mudar a direção de toda uma vida. A verdade esquecida é essa: Deus sempre quis ser o primeiro da sua agenda. Não por orgulho, mas por amor. Porque Ele sabe que se o seu coração for preenchido por Ele logo cedo, você terá força para lidar com tudo. Você não ficará mais tentando controlar tudo, porque confiará. Há uma paz que nasce no silêncio de uma oração sincera. Uma calma que vem quando você dobra os joelhos enquanto o mundo corre de pé. E é nesse lugar secreto, nesse encontro pessoal, que você não apenas fala com Deus, você sente Deus. A presença dele não precisa de música alta, nem de templos cheios. Precisa de rendição, de um coração quebrantado, de um espírito que diz: eu estou aqui, Deus, antes de tudo, porque sem ti nada faz sentido. Essa é a verdadeira espiritualidade do amanhecer. Entregar-se antes de tentar vencer, confiar antes de entender, amar antes de pedir, agradecer antes de receber. Há pessoas que acham que fé é apenas ir à igreja no domingo, mas fé de verdade é o que você faz quando ninguém está olhando. Fé é aquilo que você pratica ao acordar, quando ainda está escuro lá fora, mas você acende a luz dentro de si, porque sabe, Deus está te esperando. Começar o dia com oração não é hábito, é intimidade. É como abrir uma carta escrita no céu só para você. Cada manhã tem uma instrução, uma direção, uma palavra que pode impedir uma queda, uma resposta que você precisava. Mas tudo começa quando você diz: bom dia, Pai. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que entenderam isso. Davi se levantava cedo para buscar ao Senhor. Jesus se retirava de madrugada para orar sozinho. Moisés subia ao monte antes que o sol nascesse. Não porque eles eram religiosos, mas porque eles eram dependentes. Quem começa o dia com Deus entende que nenhum outro lugar é mais importante do que a sua presença. Nenhuma mensagem é mais urgente do que a do céu. Nenhum compromisso é mais sagrado do que ajoelhar-se e dizer: eu sou teu, conduz-me. E você, meu irmão, minha irmã, pode viver isso também. Não precisa de fórmulas. Não precisa saber orar bonito. Basta ser sincero. Basta querer. E hoje é o dia perfeito para começar. Muitos levantam o corpo, mas deixam a alma deitada. Carregam o cansaço dos dias anteriores, os traumas de ontem, as frustrações que ainda pesam. Mas quando você acorda com Deus, algo diferente acontece. A alma levanta junto. A alma se ergue, como quem foi reanimada por dentro. O salmista disse: de manhã ouves a minha voz, ó Senhor. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmo 5:3. Que coisa linda! Ele não apenas ora, ele espera. Ele não começa o dia correndo, mas confiando. Isso muda tudo. A forma como você encara as dificuldades, como responde às ofensas, como trata os que te feriram. Porque quando Deus está em você logo cedo, é impossível andar como se estivesse sozinho. O céu vai com você. Se você está cansado, se os últimos dias têm te desgastado, hoje é o momento de se reerguer por dentro. Não com força humana, mas com o poder de Deus. Declare agora em voz alta com fé: Senhor, eu me levanto em Ti. Eu não ando mais pela força da minha carne, mas pela Tua graça. Hoje eu não me arrasto pelo dia. Eu caminho contigo. Há uma frase que eu guardo no coração: quem começa o dia com o céu, termina o dia com vitória. Isso não significa que tudo sairá como você quer, mas que tudo cooperará para o seu bem, porque Deus honra quem o coloca em primeiro lugar. Não pense que sua oração de manhã é pequena. Quando você se ajoelha antes de qualquer coisa, o inferno treme, porque sabe, alguém escolheu priorizar a eternidade, e isso abre portas, muda atmosferas, alinha destinos. Se você está enfrentando decisões difíceis, se tem batalhas que ainda parecem não ter fim, comece o dia com fé, comece com propósito, comece com Deus, e você verá que, mesmo sem entender tudo, sentirá paz. E essa paz é o maior sinal de que Ele está no controle. Irmão e irmã, escreva nos comentários agora com fé: eu começo meu dia com o céu, porque essa é uma declaração poderosa, e ela ativa algo em você. É como plantar uma semente que dará fruto durante todo o seu dia. E se essa oração está tocando seu coração,
Compartilhe com alguém agora mesmo. Pode ser que Deus esteja usando você para alcançar alguém que precisa ouvir essa mensagem. Agora, respire fundo, coloque a mão no seu coração e feche os olhos mais uma vez. Ouça esse silêncio. Ele não é vazio, ele está cheio da presença de Deus. O que você sente agora talvez não tenha nome, mas tem peso, tem forma, tem eternidade. É como se o céu tivesse sussurrado ao seu ouvido que você é visto, amado, escolhido, e essa verdade esquecida agora não será mais ignorada, porque ela está plantada em você, como uma semente. E semente, quando cuidada, vira árvore, vira sombra, vira fruto, vira abrigo. A forma como você começa o seu dia tem poder, porque carrega quem você está se tornando. Deixe que essa oração siga com você. Deixe que as palavras de fé se transformem em atitudes. Que essa paz se manifeste no seu tom de voz. Que essa confiança apareça no seu olhar. E que cada passo hoje seja acompanhado pela certeza. Você começou o dia com Deus, e Ele continua com você. Você não precisa correr para dar certo. Precisa apenas andar com Ele. Não tema o dia, nem o que ele trará. Porque quem carrega o céu no peito nunca caminha sozinho. Você ouviu, mas mais do que isso você sentiu. A presença dele veio e ficou. Agora, mesmo que o vídeo acabe, que o áudio silencie, algo em você permanece aceso. Como uma vela que não se apaga. Como uma brisa que sopra por dentro mesmo depois do vento cessar. E quando o mundo quiser te distrair, lembre-se, você começou com Deus. E quem começa com Ele, termina onde Ele deseja. Tudo o que você precisa já está em você. Foi soprado, foi ativado, foi entregue. Se você sentiu que Deus falou com você hoje, não guarde isso só para si. Algumas manhãs não dizem nada, mas outras falam com o coração. Talvez hoje, ao escutar esta oração, algo tenha se movido aí dentro. Algo que você ainda não nomeia, mas já reconhece pela presença. É como se a alma silenciosamente tivesse assentido com a cabeça. E mesmo que você não consiga explicar com palavras, sabe que Deus te visitou. Porque não é possível tocar o sagrado e continuar igual. Essa não foi apenas mais uma oração. Foi um eco divino atravessando as muralhas que você construiu sem perceber. As que você ergueu para se proteger, mas que também te aprisionaram. Hoje, algumas delas começaram a cair. Não com o barulho de pedras quebrando, mas com a sutileza de uma lágrima que escorre no tempo certo. A vida muda devagar, e é nesse devagar que Deus age com profundidade. Talvez a pergunta não seja mais quando Deus vai agir, mas sim, será que eu consigo reconhecer o agir dele no silêncio? Porque há milagres que não gritam, só florescem. Há respostas que não chegam como trovão, mas como brisa. E o que você sentiu agora? Essa paz que desceu sem pedir licença, ela é uma dessas respostas. Não há fim aqui, só continuação. Essa oração é uma semente plantada na sua manhã, mas ela vai brotar quando você menos esperar. Pode ser num pensamento solto à tarde, numa lembrança no meio do trânsito, ou num suspiro enquanto prepara o café. Porque aquilo que foi tocado por Deus não se esquece, apenas amadurece, no seu tempo, do jeito dele. Se hoje você foi tocado, continue. Continue caminhando com a gente aqui no Café com Cristo. Curta, comente sua experiência e compartilhe essa oração com alguém que precisa ser lembrado de que ainda existe esperança. E se ainda não se inscreveu, se junte a essa jornada de fé, porque há bênçãos que só alcançam os que permanecem. Nos vemos amanhã aqui no Café com Cristo para mais uma oração pela manhã. Deus te abençoe.